Olá, amigos. Estou aqui novamente para conversar com vocês com mais uma pequena palestra. E hoje o tema é Cristo e nós. A própria Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 10, o texto diz assim, ela nos diz, né? E disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, de prontidão para auxílio do Cristo. Então, no livro dos Espíritos, na questão 459, a pergunta é aquela clássica, né? Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? Sim. Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Então, que busquemos estarmos sempre em sintonia com espíritos amigos para que essa relação com nós e o Cristo se estabeleça de uma maneira mais consistente e valorosa. Existem muitos chamados divinos que conspiram sempre para nossa evolução, desde tristes e alegres. Muitas vezes nos deparamos com doenças, dificuldades materiais, problemas de relacionamento, transtornos no trabalho. No fundo, são chamados que conspiram para a nossa evolução, porque fazem com que nós consigamos sair daquela dificuldade e buscarmos o Cristo, que é um grande auxílio e, por que não dizer, até uma ferramenta valiosa no nosso caminho evolutivo. Muitas vezes os alegres também, conversas edificantes, relacionamentos saudáveis, cursos de elevações espirituais, técnicas de autoconhecimento, músicas, filmes construtivos. Essas questões positivas muitas vezes também facilitam a nossa aproximação com o Cristo. Nós sabemos que existe uma necessidade mútua. Os homens esperam por Jesus, mas Jesus igualmente espera dos homens para a construção de um mundo melhor. Então, no livro Fonte Viva do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele nos coloca esta questão. Então, é muito importante que nós consigamos refletir sempre o quanto nós estamos sendo úteis ao Cristo na construção de um mundo melhor, o quanto nós estamos correspondendo às expectativas do Cristo para que nós consigamos construir um mundo melhor aqui na Terra. A primeira construção humana com o Cristo foi através dos 12 apóstolos, que foram escolhidos e treinados por Cristo mesmo. Eram pessoas comuns, de diferentes profissões, apresentando falhas e fraquezas, uma profunda disposição para a missão de um auxílio divino. Nós temos um caminho dessa construção que podemos efetuar. A conversão dos homens em instrumentos de vontade divina, essa elevação que ela vem do alto, é muito importante que nós necessitamos percebermos-nos como seres dependentes do próprio Cristo. E quanto mais nos aproximamos dele, mais nos capacitamos e nos tornamos aptos a essa fusão. É muito importante que nós consigamos estabelecer essa conexão. Essa foto mostra muito a acolhida de Cristo para nós e a nossa representação de humanos de acordo com a vontade do Cristo. Na questão 919, 9 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do nosso melhoramento individual. Tem até uma oração lá que fala com que nós peçamos para a espiritualidade para que tire o nosso véu da ilusão, para que a gente entenda o que somos e onde estamos, em que degrau que nós estamos da escala evolutiva para auxiliar o Cristo nesse nosso encontro. E essa questão aí, ela é repassada por Santo Agostinho, respondida, que pede para repassarmos o dia, interrogando a nossa própria consciência. O que eu fiz de positivo, o que eu fiz de negativo. Ele mesmo fala que quando ele estava na Terra, ele se utilizava dessa técnica, por isso que ela foi colocada no Livro dos Espíritos. No Evangelho, nós vemos muitos apelos a essa nossa aliança com Cristo, muitos apelos. Ele diz assim: ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, e afirmativas, todas elas, que comprovam a importância que ele atribui à nossa contribuição. Então é muito importante nós nos sentirmos também parte desse todo,
colaborador com o desenvolvimento da humanidade e nos tornarmos aliados do Cristo, porque não nos tornarmos dependentes, também somos todos dependentes, mas nos tornarmos úteis à seara do Cristo, né? Para isso é importante que estabeleçamos uma sintonia, que a sintonia é a matriz de toda inter-relação, tanto no plano físico quanto no plano extrafísico. Para colaborarmos com o Cristo, nós necessitamos entrar em sintonia com Ele. Quando nos deparamos com atos violentos, excessos alimentares, pensamentos tristes, pensamentos ruins, com certeza não estamos entrando em sintonia com Cristo. Mas se nós nos habituamos à elevação dos pensamentos, é como se funcionasse como um atalho, né? Essa espiritualidade amiga que nos agrega com o Cristo, ela percorre um atalho e muito rapidamente nós conseguimos modificar aquela sintonia. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, ele diz assim: todos os dias recebemos essa seiva do alto. A seiva divina são os ensinamentos do Cristo, que podemos absorvê-los ou repeli-los. Então, a todo instante, é uma conversa, é um sorriso, é uma alegria, é um programa na TV, é uma mensagem na internet, dessas que a gente compartilha de uma maneira amorosa, né? Com os grupos com os quais nós estabelecemos contatos. Então, a seiva todos os dias, ela é bem determinada aqui para a nossa terra. Temos as parábolas dos talentos. É assim, o que fazemos com nossos talentos? Utilizamos esses talentos que recebemos a serviço do Cristo e da humanidade ou procrastinamos? Deixamos para outro momento, deixamos para outra vida. Então, o importante é percebermos. O coaching, ele fala muito do você estar no ponto A e ir para o ponto B. Então, o quanto nós estamos conseguindo migrar desses dois pontos em termos de evolução. Hoje, eu estou melhor do que ontem e amanhã eu estarei melhor do que hoje? Tomara. É isso que a gente precisa. Para isso que a gente vem, para isso que a gente quer, para isso que estamos aqui compartilhando coisas, compartilhando conhecimento. É importante que tenhamos essa boa vontade e saibamos que nunca estamos sozinhos. Sempre tem uma equipe maravilhosa de amigos que conspiram a nossa evolução. O importante é aproveitarmos a nossa condição kármica para essa união com o Cristo e edificarmos a nossa evolução. Ninguém está no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Todos estamos de acordo com as necessidades de nossa evolução. Então, que consigamos aproveitar esta oportunidade kármica, porque pelo que a espiritualidade diz nas reuniões mediúnicas, está tendo bastante dificuldade de nós encontrarmos espíritos que consigam reencarnar em famílias que tenham condições morais, condições espirituais e até condições materiais para que eles consigam ter uma boa profissão, uma boa cultura, uma boa formação religiosa, espiritual. Então, cada vez mais as pessoas têm menos filhos, cada vez mais muitos são até, digamos que, me permitam falar que egoístas, que não querem formar uma família, que família dá trabalho, filho dá trabalho, dá gasto. Então, eu acho que assim, isso faz com que dificulte a oportunidade de muitos espíritos reencarnarem em famílias que trariam essa oportunidade. Então, acho que nós que tivemos essa oportunidade temos que aproveitá-la ao máximo e não procrastinarmos, deixarmos ou deixarmos para outro momento, fazermos com que ocorra o nosso contato com o Cristo. Então, podemos estabelecer conceitos de uma preparação diária para uma sintonia divina. Então, eliminação de vícios, a quietude, a leveza de pensamentos, musicoterapia, orações, meditações, uma frugal, né? Porque nós sabemos que a alimentação densifica o nosso físico e o nosso perispírito. Então, por isso que em muitas reuniões mediúnicas, eles pedem para abster-se da carne nas reuniões, porque a carne, ela densifica mesmo. Então, segundo a antroposofia, aqueles que ainda não são vegetarianos, que pelo menos no período da noite, no jantar, não ingiram carne, para que não
não densifique mais o processo digestório, dificulte esse processo e que dificulte a nossa emancipação da alma aí durante o sono. Leituras edificantes são muito importantes. Sempre você pode ler 10 vezes um livro, sempre vai te acrescentar alguma coisa se for um livro de boa informação, de bom conteúdo. E o contato com a natureza, que ela nos baixa a frequência mental ao ponto de conseguirmos atingir um estado quase meditativo. A sintonia divina, ela pode ser obtida com a alta frequência de pensamentos e ainda se for ainda necessária a oração adicionada a isto. Então, a verdadeira oração é apenas de gratidão, segundo Osho. O verbo agradecer significa deixar a graça descer. Então, que nós tenhamos sempre essa gratidão por tudo que nos acontece, até as coisas negativas, elas poderiam ser piores e são sempre bênçãos e lições para nós. Existem algumas terapias que nós pontuamos aqui para a nossa sintonia divina. Então, é o alto amor, onde o Cristo disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há como evoluir se você não se amar. Você pode não gostar de alguma característica que você ainda traz de outras vidas, mas ainda é aquilo que nós temos. É com ela que nós vamos passar o resto de nossas vidas. Então, é importante que saibamos aproveitar ao máximo e que busquemos em nossa intimidade o porquê que eu não estou me amando tanto. O que eu gostaria de modificar? Existe algo que eu possa? Eu vou buscar um auxílio, seja uma psicoterapia, seja uma dessas terapias vibracionais que tem hoje, é muito importante. A prática da caridade, isso nos torna muito próximos de Deus. A própria religião espírita comenta: fora da caridade não há salvação. A prática da empatia, as terapias holísticas, florais, homeopatia, como eu disse, as terapias vibracionais, psicoterapias, as reavaliações diárias e o silêncio. E o evangelho, ele vem a ser a nossa maior harmonização dessa sintonia divina. Cada vez que ampliamos nossa coparticipação com o Cristo na construção de um mundo melhor, mais recebemos dele infinitas bênçãos e nos fortalecemos cada dia mais ainda em nossa jornada evolutiva. Essa união que temos com o Cristo, ela promove uma felicidade interior inimaginável para quem ainda não desfruta desse processo. Vale a pena experimentar essa paz, essa alegria. Eu espero que a cada dia, vocês, assim como eu, que nós consigamos buscar uma afinidade, uma proximidade, por que não dizer uma intimidade com o Cristo, para que nós nos firmemos no caminho do amor e da evolução. Muito obrigada, que Jesus os abençoe grandemente.